A poeta catalã Maria Mercè Marçal, em uma palestra de 1993, conhecida como Meditações sobre a Fúria, que acabou de ser publicada em português, no mesmo número da revista de letras, onde aparece o artigo da Patrícia, em tradução de IGV, situava a expressão das mulheres entre o silêncio imposto pela sociedade patriarcal e o grito ameaçador da fúria. E explorava esses personagens repulsivos da mitologia grega que perseguem, sedentos de vingança, Orestes pelo crime da morte da mãe. Marçal identifica a fúria como uma força desmedida e incontrolável que impede avançar na formulação das suas ideias. Cito a Mercè, que diz: uma fúria como essa é incapaz de falar. Somente tem dois caminhos: o silêncio ou o som inarticulado, o estrilo, o grito. Uma linguagem bárbara e ininteligível, como aquele canto alírico que os antigos gregos atribuíam às fúrias, que eles chamavam de Erinias, antagonistas e inimigas de Apolo, o deus portador da lira, o deus protetor da música e da poesia, aquele que dirige e preside os coros e as danças das musas. Fim da citação. A memória das fúrias não é, portanto, a dos heróis. Elas não cantam as façanhas dos homens. Elas rastreiam a memória dos crimes antigos. Marçal recupera figuras mitológicas ou culturais estigmatizadas e nelas pensa uma tradição e língua das fendas, daquilo que é reprimido no universo cultural sancionado pelas instituições, sobretudo pela instituição literária. No seio dela, no Ateneu de Barcelona, Marçal foi convidada a fazer uma palestra no dia de São Jorge. E em lugar de fazer um elogio da literatura, pois essa data enlaça na Catalunha a tradição amorosa medieval com o dia do livro, ela fez o elogio do monstro, o elogio do dragão. E disse: o dragão é, para mim, a imagem de tudo aquilo que é excluído. Aquilo que é excluído retorna em forma de ameaça, de forma obscura, de inimigo. Todo o processo civilizatório exclui e delimita o seu domínio sobre a natureza e sobre as mais diversas facetas da experiência. O seu controle sobre os impulsos primários de vida e de morte comporta o exílio, para além da consciência e da linguagem, daquilo que é negável, e implica, portanto, sofrimento soterrado, paixão. É tudo aquilo que fica de fora, irredutivelmente outro e desconhecido, é associado com as formas do mal. O dragão é o poder terrível daquilo que em nós fica do que foi excluído. O escritor, a escritora, encara, frequentemente de forma enviesada e oblíqua, as palavras e, às vezes, consegue que o monstro fale, diga bocados da sua verdade obscura, forçando e ampliando assim os limites daquilo que pode ser dito. Porque sempre o terrível está ao lado do belo, como seu limite e, simultaneamente, como a sua condição de existência. Fim de citação. A linguagem do monstro, que renasce ciclicamente para ser abatido pela espada do santo no dia 23 de abril, guarda então a potência da clausura, do reprimido, do rechaço e da busca, em um lugar onde a palavra se aproxima à sua condição de inexistência. Vou colocar uma terceira imagem, outro ser que repele e que povoa os contos infantis com sua ameaça, a bruxa. Bom, apesar de que aqui na ilha de Santa Catarina sabemos que elas nos guardam e acolhem. Mas Marçal recupera a figura da bruxa da Branca de Neve no seu anseio impossível de segurar a beleza na frente do espelho. Ela diz: quando o absoluto desta beleza, que lhe confere uma identidade, por sinal bem frágil, lhe é discutido, se torna bruxa, feíssima, ativíssima, má.
Investigação. Assim, podemos pensar o espelho, esse olho afirmação que confere a cidadania na cultura, que nos inclui, que nos dá sentido de pertença, impõe um silêncio a qualquer desvio. E continua Marçal dizendo: decepcionada desse reconhecimento, do amor e a escolha por parte desse grande olho sujeito, Deus ordenador, que define onde está a harmonia e a forma, a mulher parece atrair como um imã a loucura e instaurar o caos e o informe, a inversão e a desordem, em uma palavra, o mal, se vê jogada em um espaço ainda sem palavras. Voltamos então de novo ao silêncio imposto para os seres minorizados, rejeitados, monstros que ameaçam a ordem e os limites da cultura. Entre o silêncio e o grito da fúria, nessa fenda é que surge a língua abolida. Na definição de Marçal, ela descreve assim: o silêncio vai se desmanchando, mas é talvez ainda como uma daquelas inscrições em uma língua perdida da qual desconhecemos o código e da qual apenas uns poucos indícios começam a ser decifrados. Com a desvantagem que esta suposta língua abolida não é persistente nem fixada, não existe em um tempo pretérito, mas funciona essencialmente como uma instância mítica e utópica. A língua abolida, portanto, permanece como potência na crise e risco da língua hegemônica e emerge no embate com as palavras e as próprias pulsões na poesia. É por isso que Maria Mercê Marçal titula o livro que recolheu em 1989, sua obra poética completa, como Língua Abolida. Ao mesmo tempo, potência e limite, afirmação e falta, corpus e corpo de mulher. Esse gesto, que como vemos Marçal estende a todo o seu projeto poético, pode ser aproximado ao sonho de uma língua comum de Adrien Rich. Sara Vale Camargo, no seu estudo da tradução de 21 poemas de amor, incluídos nesse livro, assinala a complexidade do título, que evocaria, em um primeiro momento, a busca de uma linguagem feminista. Eu cito a Sara, que diz: com o que se está sonhando em um sonho de uma língua comum? A língua é comum para quem? Com o título, Rich nomeia o projeto poético que visa romper silêncios seculares e realiza-se constantemente pela consciência da ambivalência do poder da palavra, oscilando entre uso e recusa. O silêncio, de novo evocado para aludir às resistências culturais impostas sobre determinados coletivos. Silêncio que é coerção, insegurança introjetada, menosprezo público e auto-infligido, ou simplesmente ignorância. Mas Camargo também aponta que é na escrita que o não escrito pode emerger. Diz ela: dessa coerção, uma linguagem cancelada tremedores, a todo tempo trazida à tona. O não dito é evocado, superposto. No ato de escrever é que se descobre o que não se está dizendo, o por reimaginar. Na língua comum procurada por Adrien Rich, descansa também, segundo Camargo, sua vontade de imbricação entre o estético e o político, que é percebida como uma tensão e não como uma síntese. Volto a citar a Sara, que diz: ainda sobre a polissemia do título do livro, pode-se ler nele também o sonho de uma língua comum ao político e ao poético. Desafio contra o valor estrito e autorregulado do estético, afastado das implicações práticas, acepção negativa de sonho, delírio das formas linguísticas, e a busca pelo estético como praxis de mobilização dos valores comuns. Essa seria a acepção positiva de sonho, esperança de um sistema simbólico compartilhável.
Fim desse texto. Essa tensão, então, possibilita uma posição crítica em relação à própria ideologia, impedindo a deriva ortodoxa, e também um zelo para que o estético não perca o sentido político. O conceito principal de Rich a esse respeito poderia ser o de revisão, desenvolvido no famoso texto Quando da Morte Acordarmos, a escrita como revisão. Nesse texto, depois de compreender como sua formação poética esteve constituída por valores literários patriarcais e, portanto, alheios que a diminuíam e a tornavam inadequada para o próprio exercício do que visava preparar, não afirma uma rejeição da tradição, mas sua leitura renovada. E ela define assim: revisão, o ato de olhar, de entrar em um texto a partir de uma nova direção crítica. É para nós mais do que um capítulo da história cultural. É um ato de sobrevivência. Sim, assim, na sua obra, marcada por uma impronta formalista, Rich evoca a tradição para questionar seus pressupostos e fazer emergir o que nela estava negado. Também Mariana Sten Marçal realiza esse ato de revisão da tradição literária catalã. Um exemplo disso é o livro Terra da Mai, que é um título sintético que evoca Terra do Nunca, Terra Dramática. Nele, Marçal escreve 15 poemas altamente eróticos sobre o amor entre duas mulheres, se utilizando de um método complexo e carregado de tradição, a sextina. Assim, essa estrofe, cultivada por Arthur Daniel, Dante e Petrarca, e na literatura catalã pelos poetas medievais Jordi de Sant Jordi e Andreu Ferrer, que foi também tradutor de Dante em 1429, esse método falado é desviado de sua concepção ortodoxa, em fiel amante que canta a mulher, e concebido como expressão do amor lésbico. Portanto, essa relação amorosa é reivindicada como legítima no seio da mais alta tradição estética, tirando-a do silêncio com que sempre foi oculta. A própria Marçal adverte do risco da censura recorrente de formas de afetividade negadas ou concebidas como monstruosas em um texto chamado Entre Mulheres, que apareceu no ano passado nos cadernos de leituras da editora de Chaldafé. Marçal fala nesse sentido. Se uma das funções da linguagem e da literatura é dar sentido, articular aquilo que previamente estava balbuciado e desestruturado, ordenar a experiência arrancando-a do caos e oferecer espelhos nos quais reconhecer a própria vivência elaborada, acabamos concluindo que uma experiência convertida em inefável se vê privada, assim, de toda a dimensão simbólica e cultural, e, portanto, condenada não somente à invisibilidade e à mudez, mas também, inclusive, em um certo sentido, à inexistência. Vale dizer, de toda maneira, que tem existido brechas ao longo da história, e progressivamente mais, por onde se filtraram a palavra sobre o amor e as relações entre mulheres. Fim da citação. Mas a revisão de Marçal também procura questionar os valores estéticos impostos por uma determinada percepção do fenômeno literário. E aí vamos ao tema da escrita feminina. Né? Ela diz, em um texto que chama A Quem e Além do Espelho da Medusa. Nesse texto, ao perceber a porcentagem mínima de mulheres, apenas 2 entre 20 poetas, em um evento literário ao que foi convidada, questiona os critérios de valor a que obedece essa seleção. Será que a qualidade literária corresponde apenas ao 10% das mulheres que escrevem? Será que o gênero é intranscendente para a poesia? Que isso pode ser olhada como boa ou ruim, concluindo-se assim que a poesia das mulheres é melhor? Para Marçal, onde poesia e vida estão transadas, inseparáveis, isso não faz sentido. Para ela, a experiência sexual integra a visão de mundo de quem
Marçal adverte como os critérios estéticos não são os únicos com que se mede a literatura, que as obras estão situadas em um tempo e um espaço que as condicionam, e que os cânones literários correspondem a uma construção histórica. Em nenhum caso se poderia falar de objetividade, e mais quando percebe-se que quem julga o literário está implicado como parte mesma do processo. Ela diz, cito, as obras literárias, a poesia, não são só palavras. Através dessas palavras, realiza-se uma obra de elaboração de experiência, de construção do sentido das ações, de articulação de uma visão do mundo, de arranjo da memória. O pano de realidade que cada autor, que cada autora focaliza, seleciona para ser dito e salvo do esquecimento, ou até aquilo que é capaz de imaginar e de aportar a esse laboratório de experiências possíveis, que é, segundo Paul Ricoeur, a literatura, tem muito que ver com o lugar de fala, com o sistema de valores compartido ou discutido. Fim da citação. A literatura não é, portanto, segundo ela, neutra. E percebendo como a maioria de obras de mulheres na história da literatura caíram no esquecimento e a seleção de aquilo que deve ser preservado lhes foi sempre desfavorável, conclui na conivência do literário na perpetuação da ordem vigente. Ela diz, parece precisamente que para a perpetuação do patriarcado tem sido essencial aquele silêncio canônico, apenas com exceções que confirmem a regra, que São Paulo prescrevia às mulheres na Assembleia, e que tenha se preferido ficar apenas com as fantasias masculinas sobre o feminino. Como já se falou repetidamente, deixar apenas a mulher como objeto literário e barganhar o papel de sujeito, construtora e elaboradora do discurso, sobre ela mesma e sobre o mundo. Fim da citação. Por isso, a outra tenda para recorrer à língua abolida que procura construir Marçal é a da genealogia literária. Trata-se da procura de mulheres do passado e do presente, com quem construir uma sociabilidade cultural. Para Marçal é muito importante a noção das mães literárias, pois na conceitualização vigente na sua época pela psicanálise lacaniana, o sujeito só adentraria na cultura, no reino do simbólico, se antes negou a mãe. De novo, a figura das fúrias emerge. São elas que perseguem o assassino de Clitemnestra. Mas Orestes é perdoado e a ordem restaurada graças ao voto de Atena. Marçal descreve essa figura mitológica contraditória, surgida, toda vestida e armada, da cabeça e da lei do pai. Ela, Atena, mulher sem mãe, sem contato algum com seu corpo, representa a sabedoria de quem esqueceu a si mesma e a própria história. Mãe, a mãe dela, Metis, foi engolida por Zeus. Mas, segundo Marçal, no seu escudo espreita a Medusa, que ela define assim: mulher monstra, feminino não dominado, selvagem e perigoso, mirada petrificadora daquilo que é excluído, não dito, que frente ao espelho petrificou-se a si própria, imagem da nudez negada de Atena, daquilo que é excluído da construção cultural da ordem simbólica do patriarcado, a proibição do acesso a partir da cultura à elaboração da própria diferença sexual. Fim da citação. Como Greenridge, Marçal empreende uma revisão da história literária em busca de modelos de uma autoridade feminina que, em lugar de provocar ansiedade ou competição, encoraja a produção literária ao mostrar que a escrita da mulher não é uma exceção ou o bagaço do cânone, mas uma continuidade e um diálogo. Ela diz: estou convencida que
revisitando os textos das escritoras que nos precederam com um outro olhar. Não, estou convencida que só revisitando os textos das escritoras que nos precederam com um outro olhar podemos desmascarar e revelar tudo aquilo que fica de fora dos paradigmas críticos pretendidamente neutros, construídos à margem desse mais que não tem lugar na ordem simbólica patriarcal. Fazer as perguntas pertinentes ao passado deve permitir dotar-nos de mães, em certa maneira, dar à luz as nossas próprias mães simbólicas. Porque, apesar do mito de Atenas, sem mãe, a mulher não pode ser, como tal, dada à luz, colocada no mundo da cultura e do pensamento. Fim da citação. Mas, para não decepcionar o impulso crítico de Maria-Mercê Marçal, vou colocar para ela algumas perguntas que surgem de nosso próprio tempo. O feminismo de Marçal, característico de seu lugar de fala na Europa dos anos 90, parece longe dos feminismos interseccionais que atualmente questionam com grande força política as opressões de gênero, raça, classe e sexualidade do mundo contemporâneo. A mulher como essência, a unidade, subrepticiamente identificada como a mulher cis, branca de classe média, ficou para trás. Em relação a isso, pode ser comprovado que Marçal adota também a noção de gênero, precisamente alerta contra a trampa do essencialismo. E ainda que timidamente, como comparação e não como intersecção, vincula a opressão racial com a de gênero. Ela também realiza uma homenagem à poeta negra Audre Lorde ao titular um dos seus livros La Jornada, La Estrangeira, A Irmã, a Estrangeira, que é uma livre adaptação de Sister Outsider. E no texto comentado anteriormente, Meditações da Fúria, lembra do romance de Jean Rhys, Vasto Mar de Sargassos, como uma das formas de expressão da fúria trancafiada pelas razões do processo colonial. Mas o limite desse feminismo parece chocar com a biologia. Em algumas ocasiões, Marçal usa de forma negativa a noção de transvestismo, conotando farsa, singular, alguém que não é mulher e que, portanto, acaba tendo privilégios advindos de seu gênero, pretende ser. Será que a luta feminista se sustenta nesse binarismo? Às vezes, declarações como as de J.K. Rowling ou até Chimamanda Adichie fazem pensar isso. No caso de Marçal, mais que formular uma opinião a respeito, limita-se ao uso da palavra transvestir. Mas esse uso poderia estar datado. Em 1990, Juan Marcé lança seu romance El Amante Bilíngue, onde ataca satiricamente a sociedade catalã do momento com um personagem que, disfarçado, poria em evidência a falsidade do nacionalismo catalão. O conflito linguístico, visto pelos olhos de um escritor em castelhano, assume as formas da paródia. Para Marçal, ao contrário, a língua abolida estaria próxima da própria língua, que ela define assim: uma língua que foi inferiorizada durante séculos, abolida das instâncias de poder e, em certa medida, então, feminizada. Apesar disso, apesar dessa deslegitimação do catalão, a autora sente também a hostilidade da sua língua. Como assinalava Roland Barthes no seu ensaio Aula, a língua seria fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, mas obrigar a dizer. Assim, Marçal se explica. Ela diz: é uma hostilidade persistente. Toda vez que planejo a possibilidade de escrever totão, literalmente todo homem, que refere a um coletivo sem marcação de gênero, por exemplo. Toda vez que olho no dicionário e o masculino é preferido sobre o feminino,
toda vez que devo fazer um plural misto. Apesar disso, uma linguagem não binária não é colocada pela autora. Mas em seu último livro, póstumo, Raoul d'Alfoz, aparecem 2 poemas onde a marcação de gênero se desfaz. São 2 poemas muito intensos que recriam a morte da própria voz poética. No primeiro, vou colocar o poema. Deixei o desktop. No primeiro, o substantivo mar adopta sua forma tradicional feminina, relegando a forma masculina mais comum modernamente. Diz assim: res not serà pres, vindrà tan sols, estant d'obrir dòcilment la mà, e alliberar la memòria de l'aigua perquè es retrobi aigua d'alta mar. Obrigada, colocou. A abertura desse final, que é marcado pelo uso da vogal A, e a insistência no feminino da última palavra, nos fez traduzir para o português assim: nada te será tirado, virá tão só o instante de abrir docilmente a mão e libertar a memória da água, para que se reencontre algo de alta mar. No poema seguinte, a intervenção é mais radical. Deus é identificado com a mãe, a qual se volta, e ao mesmo tempo, por homofonia, com a fonte de onde jorra a vida. Deus, em catalão, significa fonte. Mas a palavra Deus, como eu digo, permitiria a polissemia, mas a acentuação identifica a palavra com a divinidade. O enjambement dos versos remarca o choque dos gêneros em que Deus resulta sexuado e feminino. Poema esse segundo, que diz: morir, potser només perdre forma i contorns, desfer-se, ser xuclada endins de l'úter viu, matriu de Déu Mare desmeixa. E em nossa tradução ficou: morrer, talvez tão só, perder forma e contornos, desfazer-se, ser sugada para dentro do útero vivo, matriz de Deus, Mãe. Desnascer. Para terminar, gostaria de fazer um salto até o contemporâneo e apresentar rapidamente, muito rapidamente, a poeta e tradutora Achi Ovejas. Ela é uma escritora estadunidense de origem cubana que tem traduzido para o espanhol algumas das obras marcadamente transculturais da literatura norte-americana recente, como as de Junot Díaz. No livro bilíngue Boomerang, ela realiza um exercício de autotradução para procurar construir um texto em inglês e em espanhol o mais livre de gênero possível. Segundo ela, no inglês isso não foi muito difícil, e a dificuldade se apresentou nos textos em castelhano. Um idioma, estou citando ela, um idioma que existe no binário. A autora comenta os esforços de diversas iniciativas de linguagem inclusiva, mas admite, cito, que ainda estamos nesse processo. Aparece aqui uma disparidade na compreensão das línguas, que parece tirada da geopolítica. No inglês, a linguagem neutra se apresenta consolidada, mas o castelhano estaria apenas no caminho, na diversidade de empreitadas e soluções. Se vamos para as escolhas da autora, essa impressão se reforça. Não, como afirmava Marçal, que se queira trabalhar a língua em aqueles momentos em que ela obriga a dizer o que não é, ou apaga a diversidade de pessoas na ação referida. Ovejas parece impor para o castelhano o sistema gramatical do inglês, em que os artigos e os nomes não são marcados pelo gênero.
Assim, no primeiro poema, Boomerang, a propósito de Inés Cecé, então, esse poema aí, esse aqui. Vou ler a versão em espanhol e vocês têm a versão em inglês. Vamos lá. Yo y solo yo elegí nacer en esta isla, en esta familia, en este día. Yo y solo yo elegí alzar mi voz y pedir a gritos una insurrección y un cambio. Yo y solo yo elegí la ruptura. Yo y solo yo levanté mis brazos y aullé. Yo y solo yo acepto mi suerte y le despido mañana. Ovejas usa a terminação em E para os artigos e demonstrativos, como em inglês de ou disse. Porém, no caso de este, essa solução acaba coincidindo com o demonstrativo masculino, que é imposto a isso. Haveria aqui, então, me pergunto, um decalque do sistema todo de uma língua a outra? Uma imposição de soluções de uma língua para sua língua menor, em nome do não binarismo? Funciona esse não binarismo quando a história do uso das palavras de uma língua é simplesmente apagada? Jacobson, naquele artigo Aspectos Linguísticos da Tradução, lembrava como o gênero das palavras, tido pelos linguistas como uma categoria meramente formal, era um fator importante nas atitudes mitológicas de uma comunidade linguística. Apropriar-se ovejas confessa que em alguns momentos a sua solução não funciona. Ela diz. Nessa luta com o gênero também houve um descobrimento convincente. Em alguns casos, o gênero é importante demais. A história, o momento, a cena ou o sentimento devem ter um gênero explícito para que também façam sentido, para que sejam verdade, porque algumas coisas ainda acontecem precisamente por causa do gênero, especialmente no caso das mulheres. Fim da citação. Um desses casos é precisamente a palavra mar, que em castelhano apresenta também a dualidade que vimos em catalão, pode ser masculino ou feminino. Então, no último poema, ela poema El hombre en blanco e diz: y te incorporas tú como tú ahora bajo la luz que cuelga del mástil, tú como tú ahora sin miedo entre el oleaje, y le dices al desconocido imposiblemente vestido de blanco que es tu padre. Ese no fuiste tú en el espíritu, en la proa, sino yo en la boca, entre el cielo y el mar y la mar. Aqui a multiplicação de soluções permite um deslizamento do gênero que assume a diversidade sem aderir à neutralização. Apesar das limitações de época que identificamos no discurso feminista de Marçal, a sua definição de língua abolida não como código ao qual chegar, mas como uma instância mítica e utópica, como aquilo que questiona as imposições da língua hegemônica, que evidencia suas tentas e escapa por elas, se mostra capaz de abrigar e propiciar a diversidade. Uma língua assim poderia estar próxima à ética queer, tal como a define Christopher Lagos, que diz assim: a ética queer seria uma política da alteridade que continue nos desafiando a nos colocar em risco pelos outros, ao mesmo tempo em que nos imaginamos naquele lugar sempre impossível, mas necessário dos outros. Obrigada.